Olá pessoal, tudo bom? Conforme eu prometi, a gente vai fazer essa parte dessa matéria de forma online aqui, né? Então a gente está seguindo esse material da Iowa State University e hoje a gente vai começar a parte 2 do curso, que eu estou utilizando deles de referência, né? E nessa parte 2 a gente vai ver ao longo da disciplina os 3 principais casos que a gente pode usar o OpenDSS, que são as simulações deles mais clássicas, né, que seria o Static Snapshot, né? Depois a gente vai ver o Time Series e depois o Fault and Dynamic Case. Hoje a gente vai trabalhar com o modo estático aqui. Então nesse modo estático, o que o material traz para a gente, ele traz abordando o I3E13 Node Test Feeder aqui para a gente. Então a gente vai modelar esse alimentador igual está aqui nesse slide para a gente passo a passo. Então, no meu lado esquerdo aqui do vídeo, eu já abri o OpenDSS, tá? Já criei um arquivo novo e nomeei ele como sendo I3E Node Test Feeder. Estou aberto também, obviamente, aqui para ajudar em alguns passos o 13 nós, que já vem de exemplo lá da pasta do OpenDSS, tá? Mas a gente vai fazer aqui o máximo possível do zero. Tranquilo? Bom, espero que sejam só 2 vídeos, mas se forem mais vídeos, eu vou colocando aqui um linkado no outro para vocês. Não sei quantos vão ser, mas eu vou controlar aqui pelo vídeo, o tempo da gravação aqui no programa. Se eu achar que foi demais tempo de vídeo, eu corto e depois faço um outro conectando com esse, certo? Bom, sem mais delongas, então esse aqui pra gente, que está na tela para vocês, é o circuito do I3E, de 13 nós, tá? Esse circuito, ele tem essa característica aqui, a topologia dele é essa, então ele vai ter uma fonte aqui principal de energia, essa fonte vai ser uma tensão rebaixada para o nível de tensão desse alimentador, que se não me falha a memória é 4,16 kV, tá? Então a nossa subestação, a saída dela é esse nó 650 aqui. Esse alimentador, ele tem um regulador de tensão logo na saída da subestação aqui, poucos metros depois, dado por esse código de RG60 aqui pra gente. E como o próprio nome diz, ele tem 13 nós, né? Então ele tem esse ramal, no caso, na vertical aqui, um ramal descendo na vertical, e tem 2 ramais cruzando na horizontal o circuito. Esse ramal aqui e esse ramal aqui de baixo, certo? Nesse ramal tem esse outro ramal aqui para poder conectar com esse nó. Então a gente vai ter uma fonte de tensão, no caso aqui são 15 nós, mas são 13, né? Ele tem 2 transformadores, então tem esse na subestação, aqui pra gente, que vai abaixar de alta tensão para tensão média do alimentador aqui pra gente, e o outro nesse ponto que vai abaixar desse 4,16 kV para uma baixa tensão, não me recordo agora de cabeça qual que é, vamos ver mais para frente. Um regulador de tensão, uma chave, um switch aqui pra gente, tem 10 linhas, 8 cargas que são tipo concentradas, tá? São spot loads aqui pra gente. Um banco de capacitores, que não está aqui mostrado, nem as cargas, né, onde estão colocadas. Um capacitor monofásico aqui para a gente, e nós temos também as coordenadas dessas posições aqui. Tá? Na verdade, eu não tenho esse curso de Iowa, ele é bem provável que tenha os arquivos que foram usados de apoio. Eu não tenho esses arquivos, então a gente vai trabalhar com os arquivos do exemplo do OpenDSS. Tá? Bom, esse alimentador, já falei com vocês em sala de aula, mas todo alimentador do I3E, qualquer um que a gente pegue de exemplo, no caso do EPRI do I3E, eles vêm com um relatório informando quais são os dados do alimentador. Então, aqui é meio que um print desse relatório, né, que aqui ele traz para a gente quais são os dados do transformador, que eu já passei em aula para vocês, então ele diz quem é o transformador, qual que é a potência aparente dele, a tensão nominal primário e secundário, né, do high e do low aqui, também o tipo de conexão desse primário ou secundário, né, também mostra para a gente quem são as resistências e reatâncias indutivas em PU de cada transformador,
das características aqui, por exemplo, das cargas concentradas para a gente. Então, o tipo de modelo de carga, se é modelo de potência constante com a tensão, né, que é o PQ, o modelo Z, que é o de impedância constante com a tensão, o modelo I, que é o de corrente constante com a tensão, e também a forma de conexão dessa carga, se é em estrela ou se é em delta, tá? Que é o Y ou o D aqui para gente. E também mostra quais são as potências, tanto ativa e reativa, por fase para cada uma das cargas aqui para gente. Tá? Além disso, ele mostra os dados do regulador de tensão para a gente aqui. Então, ele coloca, no caso, ele é trifásico, mas é formado por transformadores monofásicos, né? Então tem as suas características para cada fase aqui, tá? Apesar de serem as mesmas, tá? E também está mostrando aqui quais são os dados dos bancos de capacitores desse alimentador. No caso, ele tem um trifásico nesse nó 675 e tem um monofásico nesse nó 611 aqui. Então, 675 e o 611 aqui, tá? Além disso, ele mostra quais são as configurações das linhas aéreas aqui para a gente. Então, tem a configuração, o código associado a essa linha aérea, tem o seu faseamento, se é uma linha trifásica, bifásica, monofásica, tá? Então, tem linhas trifásicas, as duas primeiras, bifásicas a 3 fios, as duas do meio aqui, e por último, a linha monofásica da fase C. Então, ele mostra qual o tipo de condutor que está ligado de fase nessas configurações aqui para a gente, quem é o condutor de neutro, aqui também, e qual que é o espaçamento dessas fases em relação à posição física delas, né, que tem esses IDs aí de 500, 505 e 510. As informações aí lá no AVA da turma tem o artigo que mostra qual é a posição em polegadas, né, de cada configuração para vocês em relação a isso aqui, tá? Continuando, tem também a configuração dos cabos, né, das linhas que são do tipo subterrâneas, tá? Então, nesse limitador a gente tem duas linhas, no caso, duas configurações de linhas subterrânea, 606, que ela é trifásica, tá? 4 fios aqui para a gente, com o seu cabo, tipo de neutro e seu espaçamento, e também a configuração 607, que é de fase neutro aqui para a gente, tá? Nesse outro quadro aqui para a gente, ele mostra, então, quem são essas linhas, né? Qual é a conexão de uma linha a outra. Então, por exemplo, o nó A, né? O nó local 632, o nó remoto 645. Então, seria, por exemplo, 632, 645. Então, ele vai mostrar trecho a trecho aqui para a gente e vai indicar qual que é o comprimento dele, tá? Que no caso vai ser em pés. Que configuração de condutor é utilizada lá, então vai ser essas aqui, se essa linha aérea vai ser algum desse tipo aqui, ou linha subterrânea, esses dois tipos aqui, e qual que é o faseamento utilizado lá para cada um dos trechos, certo? Aqui para gente, sempre seguindo como referência essa figura aqui, tranquilo? E também ele dá os dados aqui para gente da fonte, então é uma fonte... ele dá a tensão de base para a gente, seu faseamento, o valor em PU dela, o ângulo inicial dessa tensão aqui para a gente da fase A e mostra para a gente a potência trifásica e a potência de curto-circuito trifásica e a potência de curto-circuito monofásico. Tá? A gente vai ver isso mais para frente, mas só queria explicar para vocês quem são esses dados aqui. Tranquilo? Bom, nesse relatório também, ele mostra para a gente quais são as matrizes de impedância e de admitância das configurações dos condutores, que são essas configurações 601, 2, 3, 4 e 5, e das 6 e das 7 também. Então ele mostra que todas elas aqui para a gente, certo? Então 601, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Como está lá no relatório do I3E. Tranquilo? Bom, então, para começar, a primeira coisa que a gente faz é definir quem que é a fonte para a gente, né? Quem que é o circuito. Então aqui tem um código, né, no próprio slide, mas a gente vai colocar aqui para vocês, né? Vamos colocar definindo um novo circuito, tentar traduzir o que for possível desse material aqui, tá? Então ele começando colocando esse comando de clear aqui para a gente, e eu vou tentar fazer algo mais dinâmico, né? Então esse clear aqui para a gente, ele vai
tentar eliminar, né, ou limpar qualquer definição que já tenha tido, esteja salva no cache lá do OpenDSS. Então é recomendado sempre começar um código, né, com esse comando clear, para limpar as memórias todas do que talvez rodou algum código antes. Tá? Então a gente começa com esse clear aqui para a gente. Tá? Lembrando que eu botei aqui em cima essas duas, acho que é contrabarra que fala, ou duas barras, né, para poder indicar que isso aqui é um comentário no texto. Tá? Então, isso aqui não vai ser compilado na hora de rodar o circuito. Tá? Então, coloquei aqui como é que fala? Com um comentário aqui para vocês. Tá? Lembrando que vocês podem trabalhar nisso aqui no Notepad, tá? Se vocês quiserem. Deixa eu só ver se eu consigo abrir aqui o Notepad para vocês. Isso aqui está aberto já. Eu já tenho salvo aqui nesse Notepad. Aí deixa eu só colocar aqui também. Isso. Vou colocar aqui. Não sei se ele vai conseguir ler o seu arquivo do OpenDSS. Deixa eu ver se eu consigo salvar aqui. Não, acho que eu tenho que salvar aqui. Depois eu faço aqui. Deixa eu isso aqui para vocês depois. Então, começou um comando clear aqui. A gente vai agora definir quem que é a frequência de base do circuito. Então, a gente começa o comando set, que é para setar alguma coisa, e coloca o default base frequency. Então, seria definir a frequência padrão de base do circuito, e você coloca qual é a sua frequência. No caso aqui para a gente, vou colocar 60 Hz. Tá? Posteriormente a isso aqui, a gente vai inicializar o circuito. Então, a gente coloca new circuit. Então, estou iniciando um novo circuito. Qual circuito? Você coloca o que você quiser. Então, vou colocar aqui I3E, 3 node. Aí ele coloca CKT, porque CKT seria a sigla de circuit. Aqui. Posso dar qualquer nome para isso aqui, tá? Não vai interessar muito agora. Bom, nesse comando aqui do new circuit, a gente tem algumas... é o statements o nome, mas lembrar aqui em português. Algumas definições tem que colocar junto desse circuito aqui. Então, tem que colocar, por exemplo, a tensão de base, o valor IPU dela, as fases, etc. Então, a gente pode fazer seguindo na mesma linha. Tá? Então, o nosso base KV, que seria a tensão de base, ele é igual a 115. 115 o quê? 115 kV entre fases, ou tensão de linha, certo? O valor em PU, aqui pra gente dele, é um ponto, tem que usar ponto aqui, né? 0001, igual tá lá pra gente. As fases que são utilizadas, 3, é trifase o circuito. A nossa barra 1, ela tá ligada na barra da fonte, não seria o source bus aqui pra gente, tá? O ângulo da fonte ali para a gente iniciar é 30 graus. Por que 30 graus? Aqui não é zero. Porque está na parte primária do transformador. Quando for para a secundária dele, o tipo de conexão que a gente está tendo no primário e secundário, vai zerar esse ângulo para, no caso de 30 para 0 graus no secundário. Tá? E também colocar aqui agora a potência de curto-circuito trifásico, então vai em megavolt ampere ali para a gente. Então, é MVA. MVA é o quê? SC, que é Short Circuit, 3, que é trifásico. Então, você coloca aqui como sendo 20.000. Tá? Não tem que colocar ponto aqui nem nada. Tá? É 20.000 direto. E também coloca o MVA de quê? De curto-circuito monofásico para a gente, que vai ser igual a 21.000. Tá bom? Então, todos esses passos a passos aqui, todo esse passo a passo, está discriminado aqui para a gente nesses slide 230, 231, 232, 233 e o 34 aqui também. Tá? Bom, se vocês olharem para esse código que está aqui para a gente, vocês podem ver que o meu não está igual ao dele. Tá? Eu não sei nem se vocês estão conseguindo ver o meu código agora. Vou aumentar aqui um pouco para vocês. Se vocês verem aqui, não está igual. Eu coloquei tudo na mesma linha, certo? Claro, pode ficar meio ruim de ver assim. Então,
Uma outra forma que você tem de fazer isso é você utilizar esse til aqui, tá? Esse til aqui é um comando que vai dizer que eu tenho mais daquele comando anterior na linha seguinte. Então, por exemplo, para ficar mais organizado talvez o código, aqui no Open não fica organizado porque ele não está com as definições de cor, né, em relação ao que está aqui, mas eu posso, por exemplo, aqui, ó, novo circuito, certo? Definir o circuito. Então eu sei que esse comando é para definir o circuito, então eu posso dar um Enter aqui e colocar o meu til para continuar o meu circuito. Então ele vai entender que essa linha aqui de cima continua de baixo. E aí eu posso separar para poder colocar coisas diferentes. Por exemplo, eu defini o circuito e agora eu vou trabalhar com tensão dele, características do alimentador. Então a tensão de base é essa, o valor MPU dela é esse, ele é trifásico e a fonte dele está ligado no source bus aqui para gente, certo? Vou deixar também o ângulo aqui, por exemplo. Então definir todas as características principais em relação à tensão, vou dizer assim. Na linha de baixo, eu vou deixar as características relativas a, por exemplo, potência de curto-circuito do meu circuito. Então eu venho aqui e faço dessa forma. Então agora ele está lendo new circuit, ele pulou para a linha de baixo, veio para cá, ele consegue também entender que é essa linha aqui. Você pode colocar, por exemplo, para cada comando uma linha, se você quiser também. Isso aqui, ó, por exemplo, deixa eu fazer aqui para vocês, não está errado também não. Tá? Deixa eu colocar aqui, ó, por exemplo, phases, source bus e ângulo. Tem algo errado nisso aqui? Nada, tá? Correto isso aqui, certo? Mas você vai ocupar mais linhas de código, o seu código vai ficar maior em termos de total de linhas dele. Mas, de certa forma, né, eu considero que isso aqui é muito mais organizado do que de colocar tudo numa linha. Você consegue ver aqui certinho quem são os comandos de cada parte. Tranquilo? Bom, como já deu aqui 17 minutos de vídeo, para não ficar um vídeo longo para vocês também, eu vou cortar esse aqui agora, eu vou começar a abrir esse arquivo no script do Notepad++, que aí vocês vão ver melhor isso aqui em termos de visualizar os termos, tá bom? Então, clique em algum lugar aí que vai para a parte 2 desse vídeo.